Boa noite, queridos irmãos. Vamos então agradecer a Jesus por esse encontro de todos nós, amparados pelos nossos benfeitores espirituais, que nos ajudam a estarmos reunidos nesse momento. Nós vamos dirigir o nosso pensamento a Jesus, o médico, o irmão, que não nos deixa sozinho em todas as situações da nossa vida. Ele está presente, nos convidando a ir a Ele para o alívio das nossas dores e para que o nosso entendimento possa se agrandar. Nesse instante, vamos conversar com Jesus. Vamos sentir a Sua presença junto conosco, colocando as Suas mãos sobre as nossas cabeças, nos envolvendo para que o ânimo, a coragem continue sendo para todos nós a bênção que viemos buscar para o nosso viver. Que os nossos benfeitores aqui presentes, que trouxeram também desencarnados irmãos nossos para o estudo da noite, para o atendimento, que prossegue o tempo todo, eles estão nos assistindo a todos. Vamos dizer a todos esses corações bondosos, que Jesus os fortifique e vos ampare sempre, para que também nos envolva nessa paz. Que assim seja. Nós vamos estudar hoje uma lição bastante importante para todos nós, como todas as lições são importantes, né? Do livro Estude Viva, porque muitas vezes a gente se acha assim, com muito pouco para oferecer a alguém, né? E nós vamos aprender hoje nesse estudo sobre beneficência e coragem, beneficência e educação, beneficência e renovação, timidez e humildade e valor do auxílio espiritual. Que é esse auxílio que todos nós buscamos, né? O auxílio espiritual. E o nome da lição é O Poder da Migalha. Então, nós vamos aprender que tudo que fizermos usando o nosso melhor sentimento, ele sempre vai beneficiar tanto a nós como aos outros, né? E nos diz assim o Espírito que escreveu essa mensagem: não desprezes o poder da migalha na obra do auxílio. Ah, mas eu tenho pouco, não tenho conhecimento, quase não posso dizer a ninguém nada, e a gente vai evitando de falar, vai evitando de passar aquilo que a gente já aprendeu no Evangelho de Jesus, né? Para o outro. Então, não despreze o pouco que sabemos, para que a gente possa ajudar o outro, o nosso irmão, no auxílio da obra divina, né? O prato simples que partilhas com o irmão em penúria não resolve o problema da fome. Entretanto, ele em si não é apenas favor providencial para quem o recebe, mas também mensagem de fraternidade expedida na direção de outras almas que se inclinarão a repartir as alegrias da mesa. Então, nós, ao distribuirmos um prato de comida, não vamos acabar com a fome no mundo, né? No planeta. Mas ele vai, através da nossa fraternidade, eles vão tendo o auxílio àquelas almas, àqueles espíritos necessitados, né? E outros também virão fazer a mesma coisa, viu a nossa ação, e eles também vão fazer. Não vi, né? Fulano distribuindo roupa, comida, alimento, e também copia a nossa ação. A peça de roupa com que atendes ao viajor estremunhado de frio não extingue o flagelo da nudez. Todavia,
ela em si não constitui apenas valioso abrigo para quem a recolhe, mas também apelo silencioso ao amigo que esperam unicamente um sinal de amor para se entregarem aos júbilos do serviço. Então, muitas vezes temos amigos que ainda não conseguiram, né, pegar as suas coisas, uma roupa, um calçado e distribuir, sentem às vezes envergonhados, não tem esse hábito. E ao ver alguém fazer um ato, né, que é um sinal de amor, entregar, doar, distribuir com alguém, né, é um ato importante e vai também nos copiar muitas vezes, né? Ajudando não só aquele que recebe a roupa, o alimento, mas ajudando o outro que nos vê distribuir, né? Está no serviço, distribuindo através do amor, a gente distribui o que tem, né? Acontece o mesmo com a moeda humilde, que ajustada à beneficência faz pesar no valor da cooperação. E com o livro edificante que, funcionando no apoio a companheiros necessitados de esclarecimento e consolo, nos obriga a meditar no impositivo da cultura espiritual. Veja bem, muitas vezes não temos o hábito de estudar um livro, mas alguém nos doa um livro e a gente diz assim, vou estudar, vou conhecer o que tem, o conteúdo desse livro. E a gente começa a gostar do estudo. Então, ele é um ato que nos consola, que nos esclarece o livro e nos obriga a meditar no impositivo da cultura espiritual. Devemos estudar, devemos aprender, conhecer quem somos, o que devemos fazer por nós mesmos, o que estamos fazendo aqui na Terra, da onde viemos, para onde vamos. É muito importante a gente buscar essa cultura espiritual, né? Em muitas circunstâncias, é um gesto só de tua compreensão que salvará alguém da calamidade eminente. Olha só. Em muitas circunstâncias, é um gesto nosso só de compreensão que salvará alguém de calamidades eminentes. E, em muitos casos, uma só frase de tua parte representa a segurança de comunidades inteiras. Veja bem o valor, o que temos, né, para oferecer. Nós temos muita coisa a distribuir. Temos que aprender e distribuí-la também com os nossos irmãos. E aí ele continua dizendo, bem-aventurado todos aqueles que estendem milhões à supressão dos problemas da natureza material. E bem-aventurado todos aqueles que cedem algo de si próprio, a benefício dos outros, ainda que seja tão somente uma palavra de bênção, para o conforto de uma criança esquecida. Um Deus te abençoe, uma criança que às vezes as pessoas nem olham, é esquecida, né, da sociedade. E ele diz assim, é bem-aventurado aquele que estende milhões para ajudar problemas da natureza material, mas também é bem-aventurado aquele que cede algo de si mesmo, daquilo que tem, do seu amor, do seu sentimento amoroso, das suas palavras que são levadas com fraternidade, com carinho, é muito bem-aventurado. E muitas vezes, né, uma palavra de bênção, ela reconforta o coração de uma criança. Você se dirigir a uma criança esquecida, que muitas vezes as pessoas não a apoiam, não ajudam, não enxergam, e você dizer a ela, Deus te abençoe, né? Está ali trazendo a ela uma grande esperança. Não despreze o poder da migalha na obra do auxílio, por dádiva de sustentação e misericórdia para felizes e infelizes, sábios e ignorantes, justo e injusto. Deus entrega o sol por atacado, né? O sol não vem para um e para outro não, por atacado, para todo mundo, né?
mas por dom inefável, capaz de conduzir as criaturas com harmonia e discernimento no rumo da perfeição divina. Deus dá o tempo trocado em miúdos, né? O tempo é para todos e cada um de nós usamos o tempo como queremos, né? Através das migalhas dos minutos iguais para todos. Todos temos 1 hora e os minutos iguais, podemos aproveitar ou não. O coração humano é comparável a cofre repleto de riqueza incalculável. Veja bem o que representa o nosso coração. Ele é como um cofre, comparável a um cofre de riquezas incalculáveis, né? Porque nós podemos dosar o nosso coração de amor em todas as situações, todo o tempo da nossa existência, todo o tempo que estamos no corpo físico, vamos dormir, vamos continuar também nessa assistência, se estivermos assim usando o nosso coração para as riquezas, né, que devemos estar distribuindo. E ninguém o possui impenetrável ou inacessível. Todos nós podemos acessar o nosso coração para ajudar aqueles que desejamos. Habitualmente resistirá a golpes de martelo, a ação de gázuas e até mesmo no impacto de explosivos e provas de fogo. Mas quase sempre é a tua migalha de humildade e paciência, né? E a gente sempre reclama, estou cansada, né? Tenho tanta paciência, sou tão humilde, né? Às vezes a gente fala assim, então, nos recorda a lição, mas que a gente possa estar distribuindo migalhas de humildade, de paciência, de bondade, de cooperação, que simboliza a chave capaz de abrir o nosso coração. Então, ele continua dizendo que coragem também é caridade. Ter coragem, muitas vezes, de agirmos em benefício de alguém, é também uma caridade. Ter coragem de falar aquilo que, no momento, às vezes, a gente pensa não ser entendido pelo outro, mas é uma caridade, porque mais cedo, mais tarde, a gente vai aprender, a gente vai buscar se alicerçar naquelas palavras, né, que foram ditas para nós com caridade. Então, ter coragem de agirmos, de falarmos, de pensarmos, é caridade. Hesitação do conhecimento é o poder à ignorância. Hesitação do conhecimento é poder à ignorância. Veja bem. Debilidade da retidão, apoio ao desequilíbrio. Então, se a gente não se ter força, né? Não ter coragem de ser reto, ter retidão nas nossas tarefas, na nossa fala, no nosso sentimento, a gente está apoiando o desequilíbrio. Decisão firme é leme seguro, falar com firmeza para o outro as situações, as coisas, como aprendemos com Jesus, é um leme seguro para nós e para os outros. Vontade frágil é barco à matroca. Veja bem, tudo depende de nós. Queremos ser corajosos para o trabalho, né? Resolução dos bons, garantia dos maus. E resolução dos bons. Quer dizer, se a gente não agir na hora certa, deixar passar os momentos, né? A gente vai deixar que os maus ajam por nós. Então, quando podemos, em toda situação, agir com bondade, falar esclarecendo aos outros e a nós mesmos, nós estamos garantindo o bem para todos. Do contrário, deixamos de agir
no campo do bem, nós estamos deixando que o mal tome conta da situação. Nada se realiza de útil e grande sem coragem. E a gente muitas vezes, pensa assim, eu não tenho coragem de fazer isso, eu não sei, eu sou uma pessoa tão, sem condições. É falta de coragem nossa. A hora que a gente tiver essa coragem, vamos começar a agir, vamos começar a trabalhar, dentro do campo do bem. Descobertas e inventos não se consolidariam nos fastos da civilização material, nem os sacrifícios daqueles que lhes hipotecaram a existência. Então, veja bem, não existe invenção nenhuma, não se consolidariam aqui na Terra se não tivesse os corajosos, aquele que vai pesquisar, aquele que vai estudar, que vai trabalhar para que se materialize remédios, construa coisas e mais coisas em benefício de todos nós aqui na Terra. Jesus não foi mais feliz procurando revelar a verdade. Jesus não foi mais feliz procurando revelar a verdade. Então, nós vemos que Jesus não saiu do corpo comprometido conosco. Ele ensinou a verdade. Cada um de nós agora estamos buscando, na nossa vez, na nossa necessidade, estamos buscando. Em doutrina espírita, sabemos o que seja o bem, como fazer o bem, quando praticar o bem. Veja bem, a gente que estuda o Evangelho, a doutrina espírita, nós sabemos o que seja o bem, como fazer o bem, quando praticar o bem e quanto nos cabe atender ao bem, de vez que nos achamos informados de que o maior bem para nós nasce invariavelmente da obrigação nobremente cumprida de formar o bem para todos. Então, veja bem que para nós é muito importante a tarefa no bem, porque ela será para todos nós motivos de paz e de equilíbrio aqui na Terra. Não vale pedir alheias orientações se a orientação desse modo se nos estampa luminosa na consciência. Muitas vezes a gente sabe o que fazer, como fazer o bem, que hora devemos fazer o bem, como fazer, mas a gente ainda fica buscando, eu quero saber mais, eu quero aprender mais para começar na tarefa de fazer o bem. Mas todos nós sabemos que o nosso coração, ele vai conversar com a nossa consciência e a gente vai saber, vai sentir a dor do outro, a necessidade do outro, seja no campo espiritual, seja no campo material. Esqueçamos os antigos chavões. Aí ele diz assim, abre aspa, não sei se vou, fecha aspa. Não sei, hoje eu não sei se eu vou fazer tarefa, hoje eu não sei se eu vou participar dos trabalhos. A gente usa esses chavões, esse modo de dizer, para fugir, Aí ele diz assim, abre aspas, eu não sei se posso, fecha aspas, será que eu sou aceito no trabalho que eu devo fazer? Será que eu consigo fazer algo por alguém? Então a gente fica se questionando e deixando para depois, Antes, os deveres que as circunstâncias nos traçam. Timidez não é humildade. Essa timidez, não sei se eu consigo, eu não sei se eu posso, não sei se eu vou hoje eu não vou por isso, amanhã por aquilo, e a gente está assim como com uma timidez, diante do trabalho. Mas não é humildade, não. É falta de coragem nossa. Para que haja luz, não basta temer a presença da sombra. Mas a gente vai no trabalho, tem tantos irmãos, desencarnados que estão lá também, são irmãos que não têm o conhecimento e tal, e a gente fica com medo, às vezes, de participar. Mas quem tem luz não deve temer a sombra, deve fazer a nossa luz acender, que é o esclarecimento. A nossa luz é o que aprendemos com Jesus, o esclarecimento.
que nós já temos, nós vamos passar àqueles irmãos que estão perto de nós. Não temos muitas condições morais, né? Porque ainda não adquirimos essa evolução. Aqui na Terra estamos como aprendizes, mas vamos fazer tudo com vontade, com coragem de estar perto de um irmão encarnado ou desencarnado, né? E acender a nossa luz. Uma palavra de consolo, uma palavra renovadora, onde possa sustentar alguém para que não caia em abismo maior. Então, precisa coragem. No Fonte Viva do Evangelho, né? Nós vamos estudar a lição 60, que vem nos trazer também esmola. Esmola é aquilo que a gente fala tão pequenininho, não tem valor. Tem sim. E quem diz para nós aqui é Jesus. Ele diz assim: dai antes esmola do que tendes. O que temos para doar aos outros? Vamos pensar, né? Mas eu já conheço umas lições do Evangelho que diz isso, isso, isso. Aí chegamos numa situação junto de um irmão que ele se encontra precisando dessa lição do Evangelho. Nós podemos passar. Vamos dar de nós o que aprendemos, está dentro de mim. O que eu aprendi, eu gravei. Serve para mim e serve para passar para os outros. Foi Lucas quem anotou, capítulo 11, versículo 41. Nos diz Emmanuel: a palavra do Senhor está sempre estruturada em luminosa beleza que não podemos perder de vista. No capítulo da esmola, que é a migalha, né, que estudamos, a gente acha que é tão pouco. A nossa presença não é tanto, eu não sei tanto, eu não aprendi, eu não tenho condições. Mas essa pequena esmola que a gente dá de ser companheiro um do outro, já representa alguma coisa para nós e para quem também está junto com a gente, né? Então, no capítulo da esmola, a recomendação do mestre, dentro da narrativa de Lucas, merece apontamento especial. Dai antes esmola do que tiverdes. Dar o que temos é diferente de dar o que detemos. Então, o que temos é o que está dentro de nós, no campo do conhecimento, no campo da bondade, do esclarecimento que já recebemos através do Evangelho. Está conosco, nós aprendemos, então nós já detemos esses ensinamentos, né? E ele continua dizendo: a caridade é sublime em todos os aspectos sob os quais se nos revele, em circunstância alguma devemos esquecer a abnegação admirável daqueles que distribuem pão e agasalho. Então, começa muitas vezes a nossa tarefa no campo material, dando pão, roupa, alimento de toda forma, né? Remédio, socorro para o corpo, olha só. Aprendendo a solidariedade e ensinando-a, né? Ensinando uma criança, um jovem, ou qualquer um de nós, podemos aprender com o irmão que já aprendeu a ser solidário, né? E é justo, porém, salientar que a fortuna ou a autoridade são bens que detemos provisoriamente na marcha comum e que, nos fundamentos substanciais da vida, não nos pertence. Veja bem, a autoridade, a fortuna, não é nossa. Temos pela misericórdia do nosso Pai, né? Mas ele diz assim: o dono de tudo, o poder e de toda a riqueza no universo é Deus, nosso Criador e Pai, que empresta recursos aos homens segundo os méritos ou a necessidade de cada um. Veja bem, até nos bens materiais, o que temos é de Deus. Não detemos esses bens por alguns dias, né? Não esqueçamos, assim, as doações de nossa esfera íntima e temos a nós mesmos. São perguntas que ele vai fazer agora, Emmanuel, para todos nós.
Que temos de nós próprios para dar? O que nós temos para dar aos outros? Cada um, né, faz sua reflexão. A gente tem muito. Temos muita coisa. O nosso coração é como um cofre, nos diz a lição. Que ela pode sair moedas maiores, menores, muito, pouco, médio, do jeito que a gente deseja, né? Então, o que temos de nós próprios para dar? Que espécie, olha que interessante, que espécie de emoção estamos comunicando aos outros? Que emoção estamos transmitindo junto aos nossos irmãos aqui na Terra, em família, na sociedade, no trabalho, na rua, né? Nós temos que pensar sempre. Que reação provocamos no próximo? Que reação nós provocamos no nosso próximo? Devemos refletir. Que distribuímos com os nossos companheiros de luta diária? Vamos pensar, né? Qual é o estoque? Qual é o estoque de nossos sentimentos? Qual é o estoque de nossos sentimentos? Será que estamos estocando sentimentos de ódio, de raiva, de desentendimento? Vamos refletir, né, nesse estoque de sentimento que guardamos. Que tipo de vibração nós espalhamos? O que pensamos? Como nos diz, né, a nossa ideia, ela vai ter contato com vibrações, com ondas de vibrações universais, receberemos também a ligação, é recíproca, né? Mandamos e recebemos, emitimos e recebemos, e essas ondas mentais, que são as nossas vibrações, elas formam ondas que ficam no espaço e vão também ligar com irmãos que têm o mesmo pensamento e sentimento que o nosso. Aí nos sentimos perturbados, doentes, desequilibrados, né? Veja bem, que tipo de vibrações espalhamos? Para difundir a bondade, ninguém precisa cultivar risos estridentes ou sorriso barato. Está rindo sem sentimentos bons, né? Mas para não darmos pedra de indiferença aos corações famintos de pão e fraternidade, é indispensável amealhar em nossos espíritos a reserva de boa compreensão, emitindo o tesouro de amizade e entendimento que o Mestre nos confiou em serviço do bem de quantos nos rodeiam perto ou longe. E ainda mais, as nossas vibrações vão atingir longe de nós, vão atingir aquele que estamos vibrando, pensando nele, encarnado ou desencarnados, eles vão serem atingidos pelas nossas vibrações. É sempre reduzida a caridade que alimenta o estômago, é reduzido, né? Mas que não esquece a ofensa, a gente sempre, né? Gosta de dar alguma coisa que alimente o estômago, mas a gente não esquece. Aquele que nos ofendeu, a gente não esquece. Sempre alimenta, né, dentro de nós as ofensas, que não se dispõe a servir diretamente ou que não acende luz para a ignorância. Veja bem, gostamos de servir, né, doar roupas, calçados, alimentos, mas a gente não esquece ainda a ofensa, a gente não dispõe a servir diretamente, ou ainda a gente não acende a luz para a ignorância. Acender luz para a ignorância é como nos diz aquela lição. Se já temos conhecimento da luz, vamos fazer brilhar a nossa luz diante da sombra. É o meio de ajudarmos, iluminar a sombra com o nosso entendimento. O aviso do instrutor divino, que é Jesus,
nas anotações de Lucas, significa da esmola de vossa vida íntima. Como será dar esmola da nossa vida íntima, né? Eu não tenho tempo de ir no trabalho hoje, não. Eu não posso. Nossa, eu tenho que estar bem resistente. Olha, não posso conversar com o vizinho, porque não tem tempo, eu tenho muito serviço, né? A gente diz assim. Mas na hora que a gente está apurado, né, a gente procura todo mundo para nos socorrer. Então, olha aí, o que Jesus nos fala. Da esmola da vossa vida íntima, ajudai por vós mesmos, em bom pensamento, bons sentimentos. Quem comanda o nosso pensamento somos nós, Espírito. O Espírito que está, né, encarnado, ele comanda o seu pensamento. Ele dirige as suas emoções. E ele fala daquilo que ele gosta, daquilo que ele quer. Então, nós temos que fazer como Jesus nos ensina, dar esmola de vossa vida íntima, ajudai por vós mesmos, espalhai alegria e bom ânimo, oportunidade de crescimento e de elevação com os vossos semelhantes, dizer aos nossos irmãos, né? Vamos agradecer a Deus por estarmos no corpo físico, por nos reunirmos, por conhecer os ensinamentos de Jesus, estudar o Evangelho, né? Temos essa coragem de dizer, eu estou estudando, posso não estar vivendo, mas estou estudando para vivenciar no meu íntimo, na minha vida, né? Sede irmãos dedicados ao próximo. Será que a gente está vivendo já, né, esse ensinamento de Jesus? Sermos irmãos dedicados ao próximo, porque, em verdade, o amor que se irradia em bênção de felicidade, trabalho, paz e confiança é sempre a dádiva maior de todos. Então, veja bem, a dádiva maior que nós podemos espalhar de nós mesmos é o amor que irradia bênção, irradia felicidade, irradia trabalho, porque você trabalha, o outro também deseja também trabalhar, né? Paz, confiança, e é sempre uma dádiva maior para todos nós. Não tem um só de nós aqui na Terra que não temos essa oportunidade de seguir na obra do bem, como nos diz o Evangelho. E nos falta, que todo mundo conhece também em nós, nos falta coragem. Coragem para dizer a verdade. Porque a gente fica pensando, mas eu não vivo. Não tem problema, mas o que a gente aprende no Evangelho é a verdade, né? Mas o outro não entende. Não tem problema, daqui uns dias ele começa a entender, porque ele vai ter assistência espiritual e ele vai começar a desdobrar na mente dele o que significa ele, quem é ele, por que está aqui, quem sou, o que eu devo fazer, né? Para me renovar, para poder ser o verdadeiro caridoso. Vamos passar, vamos ajudar aquilo que temos da nossa vida íntima, uma boa conversa, sermos irmão do outro verdadeiro. Não precisamos ficar sorrindo, como diz o Evangelho, sorriso barato. Não, vamos ser sinceros. Vamos falar tudo aquilo que já temos condições de falar. Nós temos um coração, como nos diz a lição, que é como um cofre cheio de oportunidades de fazer o bem, de ajudar encarnados, desencarnados, crianças, que muitas vezes não são reconhecidas pela maioria das pessoas, mas abraçá-los, desejar o bem para ele. Isso tudo cria esperança, e o benfeitor daquele irmão que está em situação difícil, ele está nos agradecendo e vai ser companheiro nosso também na nossa tarefa, porque ele está vendo que a gente está ajudando aquele pequeno ou aquele que não tem conhecimento, ainda não tem a compreensão necessária, e ele vai nos ajudar a falar, a fazer, a compreender o outro, e ele estará sendo nosso companheiro nos momentos difíceis nossos. Eles estarão conosco. Veja bem como é importante esse trabalho da obra do Cristo, né? Da obra do bem aqui na Terra. Nós ajudando, somos ajudados, porque hoje a gente consola alguém, amanhã a gente precisa de consolo. Hoje a gente ampara, amanhã precisamos de que alguém nos ampare.
E, inclusive, né, nós ainda, às vezes, não pensamos na ajuda que temos espiritual. Somos avalizados, né, para estarmos no corpo físico. Por quê? Porque nós não tínhamos crédito para estarmos aqui. Mas Jesus nos deu um amigo espiritual que avalizou a nossa volta ao corpo físico. E hoje, muitas vezes, a gente não tem coragem de ajudar esse nosso irmão. Porque eles também falam, muitas vezes, né? Eles nos inspiram, nos levam à tarefa, vamos aos encontros, estudamos o Evangelho, mas a coragem nossa ainda não é suficiente para que a gente se ajude e possa receber mais ajuda dos amigos espirituais de Jesus. Que Ele nos abençoe, o amigo divino, e nos dê a verdadeira coragem para fazermos nessa migalha de caridade, mas fazermos com a nossa própria consciência, com aquilo que temos intimamente no campo do amor, ajudando e recebendo ajuda, mas sempre pensando de que a sombra, aquele que não tem uma visão da vida, ele precisa iluminar a consciência, e nós temos oportunidade de ajudar através do Evangelho. Que Jesus nos abençoe e nos dê coragem para trabalhar sempre em benefício de todos. Que assim seja.